Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 610 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Hoje vamos do versículo 8 até o versículo 13. Amém? Então vamos lá. No versículo 8, Paulo diz assim: Lembre de Cristo Jesus, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. Uau! Paulo está dizendo aqui que ele está preso, ele está sofrendo, ele está acorrentado por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, às boas novas e às pessoas. Ele vai continuar aqui explicando, mas a mensagem de Deus, o Evangelho, não está preso. E por mais que ele está acorrentado, ele continua pregando. Por mais que ele está preso, privado da liberdade física, ele continua pregando o Evangelho. Amém? Ninguém pode prender a mensagem de Deus. Por mais que tentem nos calar, por mais que tentem impor limitações, a palavra de Deus é poderosa e a mensagem, ela não pode ser presa. Ninguém pode prender ou parar a palavra de Deus. Amém? E ele continua. A mensagem de Deus não está presa e por isso eu suporto tudo com paciência por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles, o povo escolhido de Deus, as pessoas que ele ainda vai anunciar para que elas recebam as boas novas. Então ele fala, faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz glória eterna. Que amor, hein? Que amor. Jesus já manifestou o seu amor através de uma morte de cruz por amar ao Pai e o Pai amar ao mundo de tal maneira, que ele fez isso. E Paulo, expressando como um excelente cristão que ele é, modelando Jesus da mesma forma, com paciência e com amor, sofrendo na cadeia, acorrentado, para que as pessoas possam também ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna para sempre, uma glória que dura para sempre, pois estaremos eternamente ao lado de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Uau, que coisa linda. E ele continua, versículo 11, este ensinamento é verdadeiro, dois pontos. E aí ele vai falar, qual é o ensinamento? Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Bom, isso é fundamental a gente entender. Cristo morreu e ressuscitou, certo? Então nós, da mesma forma, se já morremos com Cristo, ou seja, se o nosso velho homem já morreu, o próprio ato do batismo, ele simboliza isso. Não é que precisa do batismo, mas o batismo é simbolizando a morte para o pecado, a morte para o velho homem, para a velha mulher. E quando a gente morre com Cristo, a gente também vive com Ele. E uma vida abundante e uma vida eterna. Isso é maravilhoso. E Paulo tinha essa consciência, que ele, por mais que estivesse acorrentado, ele está ali vivendo uma vida abundante em Cristo, com Cristo. Amém? E por Cristo. E ele continua. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Uau, que privilégio, hein? Reinaremos com Cristo, o Rei dos Reis. Nós também
estaremos com Ele reinando, reinando aqui e também na eternidade. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. E aí é uma parte forte, né? Tem horas que a gente quer passar rápido, né, por essas partes, mas é a verdade. Lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, Jesus fala, né, se aquele que confessar a mim, eu confessarei diante de meu Pai, mas o que negar a mim, eu também o negarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, se o próprio Jesus falou isso, né, então é verdade. Então Paulo também, lógico, Paulo só está falando aqui aquilo que ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia não se contradiz e Paulo fala aquilo que Jesus falou. Se nós negarmos Jesus Cristo, Ele também nos negará. É importante sabermos disso. Tá? Importante sabermos disso porque nós não podemos, por vergonha, ou por medo, ou por insegurança, negar a Jesus Cristo. Nós temos de confessá-lo, temos de anunciá-lo e temos de louvá-lo com temor a Deus e não ao homem. Amém? E Ele nos fortalece, o Espírito Santo nos fortalece, nos dá discernimento, sabedoria para estarmos sempre anunciando e confessando Jesus Cristo como nosso Senhor, único e suficiente e Salvador das nossas vidas. Amém? E para fechar hoje ele fala aqui, se nós formos infiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Ele é Deus, Ele é a verdade, Ele é fiel e Ele não pode ser infiel porque nós somos infiéis. E muitas vezes nós realmente cometemos, uma traição. O próprio Pedro, negou a Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu, foi perdoado. Jesus teve esse encontro com ele, E sempre, por mais que nós possamos pecar, como no caso de Pedro, negando a Jesus, que fala que se nós o negarmos, ele também nos negará. Mas lembre-se da misericórdia e da graça de Deus. Ele está sempre esperando uma atitude de arrependimento, de reconhecimento, de confissão e de perdão, de pedido de perdão. Isso ele está sempre disposto. Você vê no Antigo Testamento, até a cidade de Nínive que estava para ser destruída, quando eles se arrependeram, Deus mudou a sentença e não destruiu a cidade. Eles se arrependeram, jejuaram e pediram para que Deus os poupasse com arrependimento mesmo. E é isso que Deus está esperando da gente sempre. Então, eu neguei a Jesus, eu me envergonhei, não falei quando eu deveria ter falado. Não tem problema, se arrependa e da próxima vez que você tiver a oportunidade, vá de peito aberto, de cabeça erguida e fale e anuncie esse Jesus que é todo poderoso, que é aquele que morreu por nós, por mim e por você. Amém? Nunca nos esqueçamos disso e que possamos morrer com Ele e viver com Ele também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tamanho amor. E nós entregamos as nossas vidas a Ti, Jesus, reconhecendo que Tu és o nosso Senhor e nosso Salvador. Queremos anunciá-lo, confessá-lo diante dos homens, diante dos anjos, diante de Deus, e sabendo que Tu és fiel. E o Senhor também nos confessará diante de Deus, diante do Pai, será o nosso advogado e nos levará
direto para a vida eterna, junto com os nossos irmãos, a nossa família, a igreja. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe você. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.